Muito bem, dando continuidade à lição de número 3, o direito do nascer, vamos agora ao texto de número 6. O aluno da idade deve assistir a aula do texto 1 e 2 e a aula 3, texto 3, 4 e 5, e agora no texto 6, o começo da pessoa humana. Afinal, quando é que começa a pessoa humana? Para responder a essa pergunta, focalizaremos a vista de Maria e sua parenta Isabel, que morava na região montanhosa da Judéia, Lucas 1, 39 a 45. E para tanto, contaremos com a assistência de Lucas, que além de historiador e evangelista, era também médico, mais conceituado da sua época. Lucas, um médico amado, em seu evangelho, o Dr. Lucas faz questão de realçar os fatos clínicos com muito cuidado e distinção. Suas informações são confiáveis e podem ser comprovadas pela medicina atual. A escritora britânica Taylor Cadwell, de 1900 a 1985, que levou 40 anos para escrever-lhe a biografia, veio a concluir que ele capacitara-as inclusive a realizar delicadas cirurgias plásticas. Apesar de não termos condição de comprovar tal informação, de uma coisa estamos certos: Lucas era um grande médico. Além disso, o seu amor pelos enfermos era notório. Lucas, um médico amado, Colossenses 4,14. Não foi mera coincidência ter o Espírito Santo confiado a Lucas a tarefa de narrar os pormenores da concepção do nascimento dos dois principais personagens do Evangelho. Com aparência clínica aliada e acuiada historiográfica, Lucas vê de imediato, no embrião Jesus e no feto João, os meros fenômenos biológicos. Enxerga-os como pessoas completas. Aliás, mesmo antes de sua conversão, ele já sabia que o ser humano tem início quando é dado à luz, mas no exato momento da concepção é a conclusão que chegaria à genética moderna. Ninguém pode ignorar que no instante da fecundação do óvulo são geradas informações suficientes para fazer daquele embrião, que nem perceptível é, ainda um ser humano completo e único. Lucas não ignorava esse fato. Podemos esquecer-nos igualmente do juramento que Lucas certamente fizera quando da sua habilitação. Entre os seus votos, ele deve ter assumido o compromisso citado textualmente Hipócritas, que viveu no 460, 370 a.C., o pai da medicina. A ninguém darei por comprazer nem remédio moral, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Ao sacramentar seu compromisso, Lucas já estava cônscio de que o ser humano tem início na concepção, e não a partir da 12ª semana de gravidez. Foi dentro dessa visão amorosa e justa que o evangelista narrou o nascimento de João e de Jesus. Falemos do embrião Jesus, o Filho de Deus. Era ainda embrião quando Maria chegou à casa de Isabel. Ao ouvir a voz, exclama a prima: Ei, de onde me vem que me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Lucas 1,43. O Cristo ainda não tinha condições de vida extratrauterina, mas Lucas já o reconhece como uma pessoa completa. Quão grande é o discernimento de Isabel! Embora não fosse contada entre os teólogos de Jerusalém, foi iluminada pelo Espírito Santo a ver no embrião que Maria trazia no ventre o Salvador do mundo. O reconhecimento não foi apenas intelectual, foi essencialmente soteriológico e experimental. Naquele momento, ela ganha o privilégio histórico de ser a primeira pessoa, depois de José e Maria, a aceitar a deidade de Jesus. Essa honra ninguém lhe tiraria. Se o Filho de Deus que estava no útero de Maria não fosse um ser humano completo e pleno,
como haveria Isabel de sentir-lhe a presença? O embrião não é uma coisa, é uma pessoa, apesar de não ter condições ainda de viver fora do ambiente uterino. O feto João, sentindo a presença de Cristo, João Batista, que era um feto de 6 meses, salta no ventre de Isabel, como narra a própria gestante. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Lucas 1:44. Ora, um mero processo biológico não reage dessa maneira. João Batista sentiu e manifestou sua alegria com a chegada do Salvador. Imaginemos que naquela época os recursos de ultrassonografia não existiam. O Dr. Lucas não teria poupado nenhum detalhe em sua narrativa. Tanto o embrião como o feto apareciam, apesar da imperfeição das imagens sonográficas, confraternizando naquele momento tão indelível da história sagrada. Hoje todos sabemos que embriões e fetos reagem como pessoas, porque na verdade são pessoas. Eles sabem quando são amados e sentem quando são rejeitados. Presenteia a chegada da morte e busca sobreviver os aparelhos que lhe encurtam a existência. Por isso não pode entender como profissional que se preparou para conservar a vida tem coragem de tão covarde e traiçoeiramente tirar a vida. O início da pessoa humana. Por conseguinte, o ser humano tem início no exato momento da concepção. Tanto o embrião quanto o feto devem ser resguardados, pois a vida, quer no estágio inicial, quer no terminal, é sagrada aos olhos de Deus, o autor e preservador de toda a existência. Números 16:22. Ao invés de especularmos acerca do início, procuremos valorizar a finalidade. Matar é pecado. Os homicidas não terão parte no reino de Deus. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Com a experiência clínica aliada à cuidade historiográfica, Lucas vê no embrião Jesus e no feto João meros fenômenos biológicos. Errado. Ele via pessoas. 3:27. Lucas era cônscio de que o ser humano tem início na concepção e não a partir da 12ª semana da gravidez. Certo? Isabel, embora não fosse teóloga, foi iluminada pelo Espírito Santo a ver no embrião que Maria trazia no ventre o Salvador do mundo. Está certo? O embrião não é uma pessoa, porque ainda não tem condições de viver sob o ambiente, fora do ambiente uterino. Errado. 3:29, errado. 3:30, embriões e fetos reagem como pessoas, porque são pessoas, sabem quando são amados, sentem quando são rejeitados, presenteiam a chegada da morte e buscam sobreviver aos aparelhos que lhe encurtam a existência. Certo? 3:31, tanto o embrião quanto o feto deve ser resguardado, pois a vida, quer no estágio inicial, quer no terminal, é sagrada aos olhos de Deus. Certo? Vamos ao texto 7, o anencefalo e o direito de ser. Ao defender os embriões e fetos abortados, o poeta gaúcho Mário Quintana, de 1906 a 1994, transcende a filosofia moral e declara como prosa o que muitos não entenderiam em versos. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque o malogrado nascituro rouba-lhe esse mundo, o céu, as estrelas, o universo e tudo. O aborto é roubo infinito. Ao condenarmos o aborto, fazemos constante referência ao direito de nascer, mas quase sempre esquecemos que um direito ainda mais sublime, o direito de ser. O que seria de nós se não desfrutarmos
desse privilégio que o Criador proporciona, inclusive o que lhe defende a supressão. O direito de ser, mesmo sem cérebro. O embrião é um ser. Ele é o que é, e como tal deve ser respeitado. Há pessoas que veneram árvores, bichos, mas advogam o descarte dos anencefalos. Ora, não é propriamente o encéfalo que dá vida e expressão ao corpo, mas a alma que Deus nos insufla no exato instante da concepção. Não ignora as dificuldades que o anencéfalo enfrenta fora do útero materno. Quanto tempo terá de vida? A literatura médica registra casos de alguma criança que tiveram uma sobrevivência de quase 2 anos. Seja como for, não podemos roubar-lhe o direito de ser. A sublimidade do direito de ser. Ao referir o aborto, Fernando Sabino, 1903 a 2004, não buscou palavras leves, procurou os vocábulos mais pesados e fortes. Matar é tão grave como impedir que alguém nasça, tirando sua única oportunidade de ser. O aborto é o mais horrendo e abjeto dos crimes. Nada mais terrível do que não ter nascido. Na discussão sobre aborto, deveríamos levar sempre em tema, já que os defensores acham indiferentes ao direito de nascer, por que não confrontá-los com o direito de ser? Será que existe algo mais sublime do que esse instituto, longe de constituir uma abstração metafísica? Utilizemos constantemente na composição de nossa biografia. Não podemos prescindir do verbo ser. Sou brasileiro, casado, pai de 2 filhos. Mais adiante, o mesmo verbo ser, sou cristão. Existe outro verbo mais utilizado do que esse? O verbo ser. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 332 considerou o aborto não um simples assassinato, mas um roubo infinito, porque no malogro nascituro rouba-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo e tudo. Letra C, Mário Quintana. 332, ao condenarmos o aborto, não nos esquecemos de um direito ainda mais sublime, que é o direito de nascer. Letra A, o direito de ser. Ainda que anencefálicos, os embriões e fetos, deve ser assegurado o direito de ser, que são, letra B, criaturas e filhos de Deus. E 335, quem dá vida e expressão ao corpo, não é propriamente o encéfalo, mas, letra C, a alma que Deus nos insufla no exato instante da concepção. Vamos ao texto 8, em que começa a vida. A gestação de um ser humano não é um mero processo biológico, é a repetição do ato criativo de Deus em Gênesis 2:7. Por isso, o Senhor observa atentamente a formação de cada pessoa no ventre materno. Deus acompanha o desenvolvimento do ser humano. No Salmo 139, o autor sagrado, ao cantar a onisciência divina, revela que o Altíssimo acompanha amorosamente a gestação, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quanto nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versos 13 a 16. Deus escolhe os seus servos desde o ventre materno. Teologicamente, quando começa a pessoa humana, na fase embrionária, ou ainda na fetal, aos olhos do autor, o conservador da vida, antes mesmo da concepção, é que nos constatemos ao chamamento de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei
e as nações te dei por profeta. Ora, o autor e conservador da vida não faz distinção entre embrião e feto, pois aos seus olhos ambos são pessoas completas. Também atentemos à narrativa de Gênesis. Moisés mostra com muita clareza que o ser humano não é obra do acaso, pois o acaso não seria capaz de produzir um ser tão perfeito quanto o homem. Deus criou com as próprias mãos e, para aumentar a intimidade conosco, fez questão de aproximar o rosto do nosso, soprando nas narinas o fôlego de vida, o que aumentou mais a comunhão entre nós e ele. Relaciona a coluna A de acordo com a B. A gestação de um ser humano não é um mero processo biológico, é a repetição do ato criativo de Deus, letra C, em Gênesis 2:7. 3:37, Deus acompanha amorosamente a gestação humana. Letra D, no Salmo 139, versos 13 a 16. 3:38, a pessoa humana tem início em Deus e para ele haverá de retornar, de acordo com Eclesiastes 2:7. Deus escolheu seu servo desde o ventre materno. Letra A, Jeremias 1:5. Vamos agora ao texto 9. A mulher e o direito ao próprio corpo. O caso de Norma Lee McCorvey é bastante emblemático. Suas advogadas, com sagacidade tão própria dos liberais de esquerda, transformaram uma mentira particular numa verdade universal, como vimos na lição 3. A senhorita McCorvey entrara com uma ação contra o estado do Texas em 1970, reivindicando o direito de matar o filho que trazia no ventre, pois, segundo ela, a sua gravidez era fruto de uma violência sexual. As advogadas, sempre oportunistas, levaram o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos e, após acalorados debates, o juiz dera o ganho de causa a pleitamento. Quando, porém, sai a sentença, 3 anos já se havia passado. O bebê já havia nascido em segurança e não demorou muito para que a mentira fosse descoberta. Mas por essa época, boa parte da sociedade americana já não estava interessada na verdade. Noutras circunstâncias, o requerente seria presa por haver dificultado os bons ofícios da justiça. Naquele contexto, porém, ganhava ares de heroína. O argumento de Norma Lee McCorvey, que mais pesou na decisão do juiz, foi o pretenso direito ao próprio corpo. Durante as apaixonadas alterações travadas no tribunal, espalhadas por toda a nação, a pergunta era incansavelmente repetida: não tem mulher direito sobre o próprio corpo? A falácia do direito absoluto do corpo. Não precisamos de nenhum exercício intelectual para responder à insolente pergunta. O suposto direito ao próprio corpo, caso assiste, não seria extensível ao corpo de seu filho. O corpo que em seu corpo estava era propriedade de um novo ser. Conclui-se, pois, que ninguém possui tal direito. Em termos absolutos, tudo o que fizermos com o nosso corpo poderá afetar, às vezes, fatalmente os que nos cercam. Suponhamos que o motorista de um ônibus, alegando ter direito não somente ao próprio corpo, mas também ao veículo que conduz, passe a agir de maneira irresponsável, já desrespeitando as leis de trânsito, ignorando os limites de velocidade e provoca um acidente, levando seus passageiros à morte. Diante da justiça, como será ele considerado? Culpado ou inocente? Apesar de suas alegações quanto ao direito ao próprio corpo, será indiciado por homicídio doloso, pois sua intenção era matar, mais do que evidente isso. Embora o corpo seja seu, temos 10 mandamentos divinos a cumprir, e na verdade o direito de roubar, adulterar e matar, isso faz, agindo ao bel prazer, suprirá os direitos de seus semelhantes. O corpo humano, também de acordo com a Bíblia, é o templo do Espírito Santo.
O corpo, de fato, por nosso intermédio no mundo exterior, atua como seres autônomos, mas não esquecemos, todavia, que recebemos tudo de Deus, pois urge tratá-lo como templo do Espírito Santo. Ao conceber o Filho de Deus, Maria foi imediatamente envolvida pela virtude do Espírito Santo. Não podemos minimizar nossa responsabilidade quanto ao corpo. A mulher santifica-se quando apresenta ao Senhor coração em jejum, mas quando recebe no ventre semente de uma nova vida. Vamos ao relacionar a coluna A e a coluna B. Coluna A. O corpo é nosso, mas é Deus quem nos dá. Essa afirmação podemos tirar de 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 38. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e não somos de nós mesmos. 1 Coríntios 6, 19, letra D. Amor, o tribunal de Cristo, cada um receberá o segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Letra A, 2 Coríntios 5, 10. Cada um é responsável pelo próprio corpo, devendo guardá-lo em santificação e honra. Letra E, 1 Tessalonicenses 4, 4. 3,44, a mulher será salva, dando à luz a filhos, permanecer com modéstia e fé no amor e na santificação. 1 Timóteo 2,15, letra C. Vamos ao último texto, a Conferência da Morte. Conferência semelhante àquela de Wannsee, na qual os líderes nazistas discutiam o extermínio do povo judeu, são realizadas todos os dias nos consultórios médicos. Diante desse profissional frio e calculista, tudo é tratado com imperceptível profissionalismo. Eles parecem estar acima da moral, da ética, do juramento de Hipócrates. Antes de conhecermos pormenores da consulta sinistra para destruir a vida e a trajetória de um embrião, vamos agora entender e manifestar algumas coisas. Primeiro, as primeiras semanas de um ser. Tudo começa quando o óvulo da mãe é fecundado pelo espermatozoide do pai. Não demora muito para que o óvulo entre no útero materno e dê início a uma nova pessoa. Ali, naquele instante miraculoso, repete-se o milagre de Gênesis. Na segunda semana, o novo ser começa a receber alimento materno instintivamente. A partir daí, a criancinha começa a ganhar formas mais definidas. Vem a quarta semana, o ritmo daquele coraçãozinho vai à substância ainda informe, ganhando contornos a um desenho mais forte. A quinta semana proporciona o desenvolvimento do tórax e do abdômen. Pernas e braços também vão se completando. Passam os dias e o pequeno coração não para. No transcorrer, a sexta, oitava semana, todos os órgãos da nova pessoa já são nítidas. Quanto ao cérebro, é capaz de receber alguns estímulos. Agora chegamos na 12ª semana de sua gestação. Todos os sistemas do corpo já estão em pleno funcionamento. Nervos, músculos sincronizados. Falta o quê? Alcançar as demais etapas da gestação. A consulta da morte. A um médico frio e insensível, a mulher expõe com naturalidade o descontentamento de ter a criança, e o intento agora é matar o filho que agasalha no ventre. Se ela não tem preocupação alguma com o sofrimento que causará a criança, mas com o desconforto que lhe poderá advir do procedimento adotado. O médico sugere um método de sucção, como equipamento que lembra um aspirador de pó, onde o bebê é sugado aos pedacinhos que dela nele resta. Se ele quiser, poderá optar pela curetagem. Antes, vejamos o que é um cureta. Trata-se de um instrumento cirúrgico em forma de colher, usado para raspagem. Através dessa ferramenta, o médico cortará o bebê em pedaços, retirando em seguida a barriga da mãe. A mulher ainda poderá escolher um método mais conservador e civilizado. Fazendo um corte no abdômen, o cirurgião retira o bebê, já fora do ambiente uterino,
há 3 instintos possíveis ao pequenino: afogamento, cremação ou ser usado como cobaia. E como derradeira alternativa, a mulher decidirá também pelo envenenamento do bebê. Através de uma seringa, o médico injeta uma solução salina no saco amniótico. A morte será lenta e dolorosa da criança. Que método escolher? Qualquer um desses métodos: ventre, sucção, curetagem, extração cirúrgica ou cauterização alcalina. Para quem não ama em nenhuma atenção às leis divinas, a resposta faz pouca diferença. A não ser que devemos lembrar o mandamento: não matarás. Invertamos a situação. Suponhamos que fosse sequestrada e agora conte-se no poder dos seus algozes. Num gesto de boa vontade, oferece-lhe 4 opções de execução: a sucção, a curetagem, o assassinato cirúrgico ou a cauterização alcalina. O que nós poderíamos escolher? Se for possível, sairíamos correndo a escapar dessa situação. É o que acontece com uma criança indefesa no ventre da mãe. Ela não pode lutar sozinha e aí vai sofrer essa perda. Conclusão: daquilo tudo que dissemos pela vida, somos contra o aborto. Os cristãos devem tratar esse tema tão delicado e urgente. Não matarás. A lei de Deus não faz distinção entre aborto ou infanticídio ou matar o embriocídio, né? Aborto terapêutico. Há casos externos em que o médico tem de optar entre a vida da mãe e da criança. Nesse caso, deve-se ouvir a opinião de 2 ou mais profissionais. Aborto em caso de estupro. Dá-se-ia toda a prioridade à vida, amparando ambas as vítimas, a mãe e a criança. Faremos aqui um trabalho pastoral, a fim de oferecer suporte necessário às pessoas envolvidas. A santidade da vida deve ser resguardada. Violência não se cura com violência. Não ignoremos os traumas que um estupro pode causar, e às vezes a vítima não passa de uma menina adolescente. Todavia, não podemos abrir mão da vida. O aborto ainda é qualificado como um crime em nosso país. Mas se não estivermos atentos a esses atos hediondos e covardes, logo receberá uma cunha inofensiva e técnica, passando a ser conhecido e permitido. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 3,45. Durante a gestação de um bebê, os laços entre a mãe e filho são apenas biológicos, sem ligação emocional ou espiritual. Errado. A 5ª semana de gestação propicia o desenvolvimento tórax e do abdômen, pernas e braços também estão completos, e nas mãos e nos pés os dedos já são visíveis, certo? No transcorrer da 6ª ou 8ª semana de gestação, todos os órgãos da nova pessoa já são perceptíveis. O cérebro é capaz de responder a vários estímulos, certo? 3,48. Depois de 8 semanas de gerado, o bebê já é capaz de agarrar coisas como as mãozinhas e, portanto, pode defender-se dos algozes aborteiros, certo? Sucção, curetagem, extração cirúrgica e cauterização alcalina são alguns dos métodos que assassinam o bebê em gestação, certo? 3,50. A lei de Deus não faz distinção entre aborto e infanticídio, certo? Uma vez que a legislação brasileira admite o aborto em casos de estupro, os cristãos não temos de nos preocupar em dar prioridade à vida. Errado. Em caso de gravidez por estupro, o papel da igreja é amparar a mãe em sua desventura e assegurar ao bebê o direito de ser e nascer, providenciando inclusive sua adoção por uma instituição cristã e por alguém que lhe garanta uma formação espiritual e moral bíblica. Vamos à revisão da lição. Associe a coluna A de acordo com a B. Interrupção da gravidez por motivos egoístas e fúteis. Aborto criminoso, letra D.
3,54, ocasionado por diversos fatores, ocorre sem intervenção externa. Aborto espontâneo, letra E. Apelidado o ensino dos 12, o apóstolo reconhece o embrião uma pessoa completa com a qual precisa ter os seus direitos, a vida observada com todo rigor. Letra A, didático. E não matarás o inocente, palavra Deus, Êxodo 23:7. Letra B, em sua obra A República, propõe o aborto e o infanticídio a fim de eliminar quem não pode contribuir para o bem comum. Letra C, Platão. Marque-se para certo e para errado, o embrião não é uma pessoa porque ainda não tem condição de viver fora do ambiente uterino. Errado. Tanto o embrião quanto o feto deve ser resguardado, pois a vida, quer no estágio inicial, quer no terminal, é sagrada aos olhos de Deus. Certo? 3,60, Salmo 139, verso 3,16, o salmista faz entender que Deus não se interessa nem se envolve na gestação humana. Errado. 3,61, a pessoa humana tem início em Deus e para ele haverá de retornar. Certo. 3,62, a lei de Deus não faz distinção entre aborto e infanticídio. Errado. Assinale com X... perdão, está certo. A lei não faz diferença entre aborto e infanticídio. Certo. 3,62. 3,63. Assinale com X, alternativa correta. Enfraquecida por uma teologia permissiva, não defendeu a santidade da vida humana quando, na Alemanha, o aborto deixou de ser considerado crime. Letra B, Comunidade Evangélica Alemã. 3,64, programa lançado em 2009 pelo presidente Luiz Inácio da Silva, Lula, visava, entre outras, violação dos direitos humanos, descriminalizar o aborto. Aqui era Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. Letra C, ainda que os anacéfalos, os embriões e fetos, deve ser assegurado o direito de ser o que não são. Letra B, ser o que são criaturas e filhos de Deus. 305B. E por último, 366, contra a falácia do direito próprio do corpo, temos na Bíblia que, letra A, Deus é quem dá o corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, cada um receberá de Deus o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Todas estão corretas. 306, todas estão corretas. Com isso, concluímos a lição 3, uma lição longa, tivemos 3 vídeos, tem a parte A, parte B e essa é a parte C, onde cobrimos esses 10 textos, o direito de nascer. O aluno agora do curso da ETAD deve tirar 10 minutos de intervalo, ou 15, e volte para a lição 4, que é para completar essa aula de hoje, lição 4, onde nós vamos continuar tratando da ética cristã, e aí na lição de número 4, nós estaremos então continuando abordando alguns assuntos éticos. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco. Faremos a sua matrícula, daremos acesso à internet para que você estude e também faça suas provas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Aos alunos, 10, 15 minutos e voltamos para a lição 4, onde vamos falar da eutanásia, a falácia da boa morte. Deus abençoe. Amém.